Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abre tua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 22, eu vou ler a partir do verso 39. A Bíblia nos conta que desde o início da semana, através de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Deus encarnado, foi uma semana muito movimentada. A semana começa ali no domingo, quando Jesus ele entra em Jerusalém, montado naquele jumentinho, que ele é recebido com louvor ali por aquele povo. Muitos ali conheciam o Senhor, mas muitos nem o conheciam, só ouviram falar da fama dele. E a Bíblia fala que muitos gritavam ali na porta de Jerusalém, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, como que gritando por um socorro. Porque os israelitas acreditavam naquele momento que o Messias viria e tiraria Roma do poder e restauraria o reino original a Israel, tiraria o opressor. Mas mal sabiam eles que o reino que Jesus estava pregando era um reino diferente, que já estava se manifestando a uma maneira diferente. Interessante que a mesma turma, o mesmo povo que no domingo estava gritando Hosana, estava louvando ele, na sexta-feira estava gritando ali na porta de Pilatos para que ele fosse crucificado. E a Bíblia fala que naquela semana, se você seguir aí a ordem dos fatos, de segunda a quarta-feira, Jesus alternou ali de Jerusalém a Betânia. Ele entrou no templo e removeu todos aqueles que estavam fazendo ali do templo, ali aquele templo de Herodes, um mercado literalmente, causando um alvoroço, indo contra o sistema religioso ali que estava em vigor ali no meio dos judeus. A Bíblia fala que de segunda a quarta ele amaldiçoou uma figueira, até que na quinta-feira ele se reúne num lugar muito especial ali perto de Jerusalém, chamado Cenáculo. E ele tem uma ceia com os seus discípulos, que nós chamamos de a última ceia, que na verdade era uma ceia de Páscoa, que os judeus até hoje fazem ali na semana da Páscoa. E a Bíblia fala que momentos depois, ele vai ali para um lugar especial, ali perto de Jerusalém, no pé, ali no Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsêmani. Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouquinho. E a Bíblia fala que ele vai orar, e depois daquele momento de oração, a Bíblia fala que o traidor chega ali, junto ali com aqueles guardas, e levam Jesus preso. E aquela noite é uma noite muito difícil, uma noite que já começa os sofrimentos de Jesus, sofrimentos por mim e por você, e tudo culmina naquela sexta-feira, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus ele é levado ali para o Calvário, para aquele lugar com uma forma de caveira, e ele é pendurado naquele madeiro por mim e por você. E ele sofre a pior morte que um ser humano poderia sofrer. Ele carrega sobre si o pior sofrimento, que a Bíblia fala que ele carrega sobre si todas as nossas dores. Ele carrega sobre si o peso dos nossos pecados, todos os pecados. Pecados que cometemos no passado, que podemos cometer no presente e que ainda vamos cometer. Ele carregou o peso de todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as maldições.
Se você conhece pessoas que sofreram ou sofrem com enfermidades, a Bíblia fala que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pela primeira vez Ele ficou distante do Pai. E uma das definições da palavra inferno é a distância do Pai, distância eterna do Pai. Em outras palavras, Jesus estava enfrentando um inferno por mim e por você. Aquele que não merecia aquilo, a Bíblia fala que aquele que não cometeu pecado, se tornou pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E ali no Calvário, Ele sofreu aquilo que eu e você merecíamos sofrer. Ele pagou o preço que eu e você merecíamos pagar. E sábado veio aquele momento difícil, aquele momento de silêncio, até que domingo chegou. E a Bíblia fala que no domingo, conforme a palavra do próprio Jesus, conforme a palavra de Deus, a Bíblia fala que Ele ressuscita, vencendo a morte de uma vez por todas. Aquilo que era para ser o pior momento, se tornou o melhor momento da humanidade. A humanidade recebe uma reviravolta, e nós fomos reconciliados com o Pai. Em Jesus nós temos perdão, e em Jesus nós temos acesso eterno a Deus. Uma semana que mudou toda a história. E eu quero começar a estudar um pouco esse texto, porque a maneira que Jesus ele enfrenta o Calvário, a maneira que Jesus ele enfrenta a cruz, nos ensina também a enfrentarmos os problemas do dia a dia. A cruz não era um problema qualquer, pelo contrário, era o pior problema que a humanidade poderia enfrentar. O Deus que se fez carne, a nossa única chance de redenção, estava enfrentando o madeiro, enfrentando o Calvário. Mas a maneira que Jesus ele enfrenta a cruz e Ele prevalece, nos ensina e nos traça o exemplo de como nós também devemos carregar a nossa cruz, de como nós também devemos enfrentar os nossos problemas e como Ele prevalecer em nome de Jesus. Lucas capítulo 22, a partir do verso 39, a palavra de Deus diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, Ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a fazer o quê? Fala comigo, orar. Mais uma vez, diga orar. Diga assim, oração. Mais uma vez, diga oração. Verso 42, continue acompanhando. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Presta atenção aqui em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina, o texto aqui nos mostra, que antes de enfrentar uma prova, a Bíblia nos ensina que Ele carrega ali todo o sofrimento que eu e você merecíamos experimentar. Ele carrega sobre si o peso dos nossos pecados. O momento que Ele seria tentado a desistir, tentado a murmurar, tentado a buscar uma outra forma que não a maneira do Senhor. O momento que ele ia enfrentar a pior prova, que ele sabia que ele ia enfrentar, porque ele não era só ser humano, ele também era Deus, ele podia ver o amanhã antes do amanhã acontecer. A Bíblia fala que ele toma a principal ação que um servo do Senhor deve tomar. Aqui ele nos ensina a enfrentar toda e qualquer forma de problemas. Antes de enfrentar a cruz,
a Bíblia nos ensina que ele vai ali para o Getsêmani, ele leva alguns dos seus discípulos e ele vai orar. Fala comigo, oração. Mais uma vez, diga oração. Jesus, que era o próprio Deus, Jesus, que era o Deus que se fez carne, ele nos ensina antes de um problema, ele mesmo antes de um problema, ele foi orar. Quanto mais nós que dependemos de Deus e precisamos do seu agir. Nós aprendemos da palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele não veio para revogar os princípios, para revogar a lei, para revogar o Antigo Testamento, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir os princípios que ele mesmo estabeleceu em toda a sua palavra. E a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que Deus ele age aqui na terra debaixo dos princípios que ele mesmo estabeleceu. E um desses princípios é que ele agiria aqui na terra através do ser humano. E a maneira que ele age aqui na terra através do ser humano é através das nossas orações. Deus age através da oração. Por isso que se você precisa do agir de Deus na sua vida, você precisa de oração, você precisa de orar. Sem oração você não experimenta o agir de Deus na sua vida. E se você é servo do Senhor, se você é cristão e julga ter um relacionamento com Deus, você precisa da ação de Deus constantemente. Você precisa de oração. Você precisa ter uma vida de oração. A Bíblia nos ensina isso de várias formas. Jesus mesmo nos exortou que nós deveríamos orar sempre sem nunca desanimar, orar sempre sem nunca esmorecer. Oração não deve ser ocasional, oração deve ser constante, deve ser um estilo de vida. É por isso que Paulo lá em Tessalonicenses nos ensina a orarmos sem cessar, a constantemente orarmos ao Senhor. Se você precisa do agir de Deus na sua vida, você precisa de oração. Interessante que esse texto, essa passagem de Jesus antes de enfrentar o Calvário, antes de enfrentar a cruz, nos ensina muito sobre oração. Nos ensina muito sobre a forma que devemos orar. E eu quero destrinchar algumas lições que eu aprendo aqui com esse texto. A primeira, eu já repeti aqui algumas vezes. Jesus, ele orou antes de enfrentar a prova. A oração de Jesus foi antecipada. É importante nós frisarmos isso aqui, da oração antecipada de Jesus. Antes de enfrentar a prova, ele foi orar. E a Bíblia fala que enquanto ele orava, veio um anjo do Senhor que o fortalecia para que ele enfrentasse aquela prova. É importante frisar isso, porque muita gente, ou melhor, a natureza humana, a tendência da natureza humana, é deixar para orar só no meio do problema. É orar só quando o caos bateu na sua porta. É orar só quando você está sendo tentado, só no olho do furacão. E muitas vezes isso acaba sendo tarde demais. A tendência da natureza humana é orar só no meio do problema. Não ora antes, não ora depois. E muitas vezes só ora quando é tarde demais. E acaba colocando a culpa em Deus pelos resultados desagradáveis. A Bíblia fala que Jesus orou antes do problema. A Bíblia nos ensina a orarmos em todo o tempo. Você que conhece a palavra de Deus, é loucura você enfrentar uma prova sem antes ter o seu momento de oração, sem antes clamar pela intervenção do Senhor.
sem antes clamar pelo agir do Senhor. A Bíblia fala que muito pode em sua eficácia a súplica do justo. A súplica do justo, ela é poderosa e eficaz, porque poder de Deus só é liberado através da sua oração. Não caia na besteira de esperar o problema bater na sua porta, de esperar com que a ação do inimigo, a tentação ou provação bata na sua porta para só depois você buscar uma intervenção divina. Não, que você não espere só os piores momentos para clamar. Não, ore antes, durante e depois do problema. Ore em todo o tempo sem nunca esmorecer. Ora sem cessar, porque muito pode em sua eficácia a sua oração. Enquanto você ora, os céus se movimentam. Enquanto você ora, Deus manda anjos para agir ao seu favor. Enquanto você ora, Deus te fortalece, Deus renova a sua força. Enquanto você ora, o seu milagre acontece. A Bíblia fala que Jesus orou antes de enfrentar a prova. Segunda lição que eu aprendo aqui com a oração de Jesus: a oração de Jesus foi perseverante. Enquanto ele podia orar, ele orou. A Bíblia fala que logo depois que ele veio, ele exortou os discípulos para que eles continuassem orando. A Bíblia fala que chegaram os guardas e vieram levar Jesus. Aquela situação não saiu do controle de Jesus. Ele sabia que o Calvário iria acontecer, ele prenunciou isso por algumas vezes. A maneira que seria o Calvário tinha sido prenunciado ali pelos profetas. A morte precisava ser de cruz. Isso não anula o sofrimento, não anula a dificuldade, o desafio que estava diante dele. Tanto é que a Bíblia fala que Jesus ora: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se tiver qualquer outra maneira, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas a Bíblia fala que enquanto Jesus podia, ele estava lá no Getsêmani e ele estava clamando ao Senhor. Ah, meu irmão, se você quer ter resultado na sua oração, se você quer o agir de Deus através da sua oração, você não só deve orar, mas você deve orar com perseverança. Enquanto você está respirando, você está orando ao Senhor. Enquanto você pode, você está clamando ao Senhor. Enquanto você tem voz, você está clamando ao Senhor. Enquanto tem fôlego no seu pulmão, você está clamando ao Senhor. A sua oração tem que ser perseverante. Hebreus 10:36, a Bíblia fala que é necessário a perseverança. A Bíblia fala que quando nós perseveramos em fazer a vontade de Deus, aí que nós alcançamos a promessa do Senhor, ou o cumprimento da sua promessa. Não pare de orar, não pare de clamar, até o seu milagre acontecer, em nome de Jesus. Só porque você não está vendo, não significa que Deus não está fazendo. Só porque você não está sentindo, não significa que não está acontecendo. Não pare de orar. Aprendo aqui com o texto também, que as nossas orações precisam ser específicas. Eu não me canso de ensinar sobre isso, eu não me canso de frisar sobre isso. Seja específico nas suas orações, em nome de Jesus. Se você precisa da intervenção do Senhor no assunto, apresente esse assunto ao Senhor. Não tem nada simples demais que Deus não se importe em ouvir, que Deus não se importe em fazer. Seja específico no seu clamor, seja específico na sua oração. Eu recebo muito essa pergunta: bispo, como eu sei se é vontade de Deus ou não? Primeiro você tem que ir na palavra de Deus, porque Deus jamais contradiz a sua palavra. Se está fora da palavra, descarta, porque não é vontade de Deus. E segundo, você precisa pedir. Peça ao Senhor. Se não for vontade de Deus, como é que Ele vai te responder? Como não?
E eu aprendo na palavra de Deus que a única hipótese para Deus te dar um não é quando Ele quer dizer sim para algo melhor, é quando Ele tem algo melhor para você. Seja específico no seu clamor, apresente a sua prova, apresente a dificuldade que está diante de você, apresente aquilo que você quer que seja transformado, aquilo que você quer que seja mudado. Seja específico no seu clamor, seja específico na sua oração. A Bíblia nos ensina que com a mesma medida com que medirmos, nós seremos medidos. Eu costumo falar que orações específicas trazem respostas específicas. Agora aquela oração geral e inespecífica vai trazer respostas gerais e inespecíficas que muitas vezes não vêm do seu agrado, que muitas vezes não é aquilo que você quer, aquilo que você necessita. A Bíblia nos ensina que Jesus vai ali ao Getsêmani, e ali ele tem um tempo a sós com o Pai. Eu aprendo não só aqui antes de enfrentar o Calvário, mas durante a trajetória de Jesus aqui na terra. Pelo menos durante ali os 3 anos que se tem relatado nos 4 evangelhos, por várias vezes Jesus tinha o seu tempo a sós com Deus. Uma lição tremenda sobre uma vida de oração. Todos nós precisamos constantemente, habitualmente, diariamente, termos o nosso tempo a sós com o Pai, o seu tempo a sós com o Senhor. Oração coletiva é importante, é fundamental, vou falar sobre ela daqui a pouco, mas não tira a importância de você ter o seu tempo a sós com o Senhor. Não tem desculpa nenhuma no mundo que impede alguém de ter um tempo de oração com Deus, um tempo a sós com Deus. Eu costumo falar que oração é uma necessidade de vida, uma necessidade vital. É igual você tem necessidade de comer para viver, para ter energia, para ter saúde. Você tem necessidade de beber água. Sem água, 70% do seu organismo é água. Sem beber água você não sobrevive. Da mesma forma que você tem necessidade de comer, da mesma forma que você tem necessidade de beber água constantemente, diariamente, você tem necessidade de orar, você tem necessidade de ter um tempo a sós com o Pai. Jesus era a pessoa mais ocupada que houve aqui na face da terra. Ele tinha 3 anos para mudar o mundo, para mudar a história, com muito menos recursos do que você tem hoje para fazer o que você faz hoje. Sem internet, sem meio de comunicação. Ele tinha uma agenda muito urgente para cumprir, e a Bíblia fala que constantemente ele tinha o seu tempo a sós com o Senhor. A Bíblia nos dá vários exemplos. Moisés liderou mais de 1 milhão de pessoas num deserto. Hoje um prefeito de uma cidade de 100 mil habitantes é extremamente ocupado. Agora imagina liderar mais de 1 milhão de pessoas num deserto, sem nenhuma infraestrutura que nós temos nos dias de hoje. E a Bíblia fala que habitualmente ele tirava a sua tenda para fora do arraial e tinha um tempo a sós com o Pai, e falava com Deus como quem fala com o seu amigo. A Bíblia fala que quando ele entrava na tenda, que os israelitas começaram a chamar de tenda do encontro, a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor vinha sobre a tenda. E a Bíblia fala que todas as vezes que ele tinha essa experiência, ele saía com o rosto resplandecendo, reluzente, brilhando, transformado. Ah, meu irmão, se você quer a ação do Senhor na sua vida, se você quer a transformação do Senhor na sua vida, dentro de você, fora de você, que não falte tendas do encontro na sua vida, que diariamente você tire a sua tenda para fora do arraial e vá falar com Deus em nome de Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus vai ao Getsêmani. A palavra Getsêmani é uma conjunção de 2 palavras no hebraico que significa prensar de azeitonas. Era ali que eles prensavam ali as olivas para extrair o óleo. Uma representação daquilo que iria acontecer, porque Jesus também seria prensado ali na cruz.
E através disso fluiria o óleo, fluiria o cumprimento do propósito do Senhor. Mas a palavra Getsemane para mim tem uma representação muito especial. Um lugar que flui óleo. Para mim o Getsemane é uma figura, é um retrato da igreja do Senhor. E isso é mais enfatizado porque Jesus leva os discípulos juntos. E Jesus exorta que os discípulos orem com Ele. O lugar onde os discípulos de Jesus oram, o lugar onde os discípulos de Jesus vigiam com Ele, e por isso o óleo flui, a fluir de óleo, é uma representação da igreja. Jesus, Ele não só, Ele ora antecipadamente, Ele não só ora com perseverança, Ele não só tem o seu tempo a sós com o Senhor, mas Ele ora também na igreja do Senhor. Ali onde os discípulos oram com Ele. Se você quer que anjos trabalhem ao seu favor, se você quer ser fortalecido no Senhor, você sim precisa ter o seu tempo a sós com o Senhor, mas você precisa também ter uma vida de oração na igreja do Senhor. Você precisa participar da vida da igreja do Senhor. Porque a promessa do Senhor de vitória é uma promessa para a sua igreja. A Bíblia nos ensina: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia nos dá muitas promessas quando nós somos membros do corpo de Cristo, quando nós estamos engajados na igreja. Mas a Bíblia fala que fora da igreja, fora do rebanho do Senhor, aí há maldição. Aí não há intervenção divina. Tanto é que lá em João 10, a Bíblia nos ensina que uma das estratégias do diabo é te dispersar do rebanho, é te tirar da igreja do Senhor. Antes de passar pela prova, ele vai ao Getsemane, e a Bíblia fala que ele clama ao Senhor. Ele clama pela intervenção do Senhor. E a Bíblia nos ensina que os céus se movem, um anjo do Senhor vem e o fortalece. Por mais difícil que foi a prova da cruz, a Bíblia nos ensina que Jesus venceu, Ele prevaleceu. Enquanto você clama ao Senhor aqui, os céus estão se movendo. Enquanto você clama aqui, não só os anjos estão vindo, mas o Espírito Santo está vindo ao seu favor. E como Jesus prevaleceu, você vai prevalecer em nome de Jesus.